Bom, colegas, no debate dos pareceres, eu foquei a minha intervenção nos aspectos da legalidade e da falta de perícia técnica do Executivo na construção do texto da lei. Reafirmo, se essas questões pudessem ter sido resolvidas nas comissões, hoje talvez a nossa bancada estaria votando a favor, mesmo tendo outras contribuições de mérito a colocar. E me inscrevi agora para falar dessas contribuições de mérito, e não necessariamente dos problemas legais. Existem algumas faltas no texto da lei, vereadora Pri. Não há previsão do tempo de concessão. Não fala que a concessão é por 3, por 5, por 10 anos. Simplesmente não fala, que é uma omissão que nós consideramos grave. Mas uma omissão que nós consideramos ainda mais grave, vereador Padilha, é que não há a previsão no texto da lei de como o município vai ser remunerado. Porque o serviço de estacionamento rotativo, diferente do transporte coletivo, ele é lucrativo. No transporte coletivo é o contrário. Nós estamos lá toda a vida pagando subsídios de mais de 100 milhões de reais para tentar segurar o valor da tarifa. No estacionamento rotativo é o contrário, ele dá lucro. E aí a lei não diz qual parte desse lucro será revertida aos cofres públicos. Tradicionalmente, esse lucro ou essa remuneração, ela é paga um valor fixo por vaga. Então vamos dizer que o valor da vaga seja R$10, hipoteticamente, por mês. Se nós temos 100 vagas, a prefeitura vai ser remunerada em R$1.000. Não importa se o valor do serviço é R$1,50, R$2, R$3, R$5. Ele desvincula o modelo mais tradicional, a remuneração da prefeitura, do valor que o usuário final paga. A nossa contribuição no sentido do mérito, inclusive dialogando com uma emenda que foi rejeitada do vereador Ricardo Pastrana, era vincular a receita arrecadada no estacionamento rotativo ao Fundo Municipal para fazer o subsídio da tarifa de ônibus, para ajudar a pagar o subsídio da tarifa de ônibus. E que esse valor não fosse um valor fixo por vaga. Eu volto ao meu exemplo hipotético da vaga de R$10. Se hoje eu concedo a vaga a R$10 por mês e o serviço custa R$2 a hora para o usuário final, daqui a um ano eu reajusto esse R$2 para R$2,50, R$3, e a concessionária continua pagando os mesmos R$10. Então tem uma perda para o município que é muito grande. O que nós queríamos discutir era um percentual da arrecadação. Então, se o estacionamento rotativo vai arrecadar R$1 milhão por mês, nós queremos discutir. Pode ser 50-50, pode ser 60-40, pode ser 70-30. Eu acho que nós precisamos estabelecer um debate com mais dados do passado que não foram fornecidos nesse momento. Qual era a arrecadação mensal da antiga empresa que fazia o serviço? Quanto era a remuneração da prefeitura? Esses dados não aparecem na tramitação. E nós defendemos, portanto, que a prefeitura fique com um percentual dessa remuneração. E nada disso, um percentual dessa arrecadação. E nada disso está no texto da lei. Então a lei não tem prazo de concessão, não diz como o município vai ser remunerado. Teríamos a possibilidade, como bem falou o vereador Bruno, de estacionamentos geridos diretamente pela CONCAP, mas infelizmente quando a CONCAP deixou de ser uma empresa para ser uma autarquia votada aqui por essa casa, a CONCAP perdeu a possibilidade legal de fazer esse tipo de serviço, vereador Bruno. Então, quando se transformou de empresa pública para autarquia, perdemos essa possibilidade, inclusive, da CONCAP vender serviço para o município, em regime de concessão.
E isso é uma perda para toda a cidade. Então, quando esse projeto chega dessa forma, chega com um conjunto de omissões importantes, chega confundindo permissão com concessão, com autorização, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, presidente. E aí a gente olha para trás e vê que o serviço anterior foi cancelado por decisão judicial, porque estava irregular, a gente fica com duas pulgas atrás da orelha. E aí a gente olha para trás mais um pouco e vê que a concessionária anterior da anterior saiu devendo 18 milhões de reais, que esse prejuízo não foi pago até hoje aos cofres de Florianópolis. Nós ficamos com 3 pulgas atrás da orelha, vereador Rafinha. Então, assim, repito, poderia ter sido construído um projeto de consenso, mesmo que esses elementos sobre a arrecadação e a remuneração da prefeitura não fossem nos termos que eu apresentei aqui agora. Mas era possível construir, vereador Rafinha, esse entendimento conjunto, porque não há dúvidas, colegas, não há dúvidas de que a cidade precisa do estacionamento rotativo, em especial o centro da cidade precisa de estacionamento rotativo. Quem vem de carro aqui para o centro, não é o meu caso, eu não tenho carro faz mais de 5 anos, já tive e deixei de ter, moro no José Mendes, venho para cá muitas vezes a pé, mas até os próprios vereadores que vêm para essa casa e não tem estacionamento nessa casa, né? A dificuldade que é estacionar o próprio carro, não só dos vereadores, dos funcionários em geral aqui, a maioria das pessoas tem carro, vamos combinar? Uma grande dificuldade sem estacionamento rotativo. A ausência do estacionamento rotativo é ruim para o comércio, tão defendido aqui por vários vereadores e vereadoras. Nós sabemos que a rotatividade das vagas aumenta o fluxo de pessoas no centro. E, portanto, o fluxo do comércio. E quando eu falo comércio, não é comprar sapato, roupa, celular. Às vezes a pessoa vem aqui no centro resolver um problema e ela para aqui no Pastel do Queco para comer um pastel, ela toma um refrigerante, ela está com calor, toma um suco na Cia Sucos. Isso também é o comércio. Esse comércio que não é que a pessoa saiu de casa para comprar um bem. Às vezes ela foi resolver um problema pessoal, ela para comer em algum lugar, acaba vendo uma coisa que interessou, que ela não saiu para comprar, mas comprou. E se não tem rotatividade no estacionamento, o fluxo do comércio diminui. Então, são problemas que nos colocam numa situação de insegurança jurídica e que vão fazer, infelizmente, no dia de hoje, que a nossa bancada vote contra esse projeto. Não porque somos contrários ao estacionamento rotativo, mas porque nós estamos avisando. E não é a primeira vez, né, vereadora Afrânio? Hoje falaram das bancadas de esquerda do passado, eu não sou um vereador das outras legislaturas, sou desta, mas nossas bancadas de esquerda muitas vezes avisaram aqui nessa tribuna, presidente, que o projeto que estava sendo aprovado era ilegal. Muitas vezes. E muitas vezes o judiciário concordou conosco. E muitas vezes o judiciário derruba leis que essa casa aprova, que os senhores votaram a favor. Poderia ser de um outro jeito. O que dá a impressão, e eu não quero aqui cometer uma ilação, presidente, mas da forma que está escrito, com as modalidades não previstas em lei que estão previstas aqui, que não são legais, dá até a impressão de que isso aqui está sendo feito sob encomenda para alguém. Dá a impressão de que essa lei e depois os contratos e os editais parece que estão sendo dirigidos. Quero acreditar que não é isso que está acontecendo, mas parece. Parece. Porque, assim, uma coisa, presidente, é um projeto que tem um caráter mais ideológico, que nós entendemos as posições partidárias aqui colocadas, e às vezes é difícil conversar. Mas eu lamento muito, na tarde de hoje, lamento muito mesmo, que a gente não conseguiu construir aqui nessa casa, por insensibilidade do governo, um projeto de estacionamento rotativo que servisse ao povo de Florianópolis, que pudesse aumentar o número de vagas, que pudesse melhorar o comércio, que pudesse direcionar esses recursos para investir no transporte coletivo, como sugeriu o vereador Pastrana, e também foi derrotado na comissão. Então, eu lamento, porque era possível fazer para o bem de toda a cidade e, infelizmente, não está sendo feito.